queridos alunos do 7º ano. Que alegria eu, professora Elisângela, estar aqui com você novamente. Espero que esteja tudo bem com você e a tua família, que estejam gozando de plena saúde. E é isso aí, vamos continuar nos cuidando, né? Muito bem. E hoje eu estou aqui para falar para você sobre as doenças causadas por nematóides. Vamos falar de duas específicas. Vamos falar da filariose e a osteourose. Essas duas doenças nós vamos tratar um pouquinho delas aqui hoje para agregar mais ainda os nossos conhecimentos. E nós não estamos sozinhos. O Val, o nosso intérprete, está aqui conosco. Olá, Val, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui conosco, ok? Queridos alunos, chama a sua atenção para dois detalhes importantíssimos antes de começarmos a nossa aula. Primeiro, já pegou o teu caderno aí? Abriu o caderno, caneta, lápis na mão, postos aí já para as anotações? Muito bem. Agora eu convido você para estar atento aos nossos objetivos. Venha comigo conferir. Então, os nossos objetivos da aula de hoje. Conhecer algumas parasitoses causadas por nematóides, promover atitudes de cuidados com o corpo, como medida de prevenção para algumas parasitoses. Quero convidar você agora a observar essa imagem aqui comigo. Venha cá, para começarmos a nossa aula. É isso mesmo, nós vamos observar essa imagem aqui, ó. Um varal com roupas estendidas, né, ao vento, né, e o processo da evaporação ocorrendo aqui, que maravilha. Mas eu pergunto para você, qual que é a importância de lavarmos as roupas de cama, as roupas de banho, as roupas comuns que nós usamos, né, no dia a dia? Qual que é a importância de manter a higiene dessas roupas? Eu vou dar um tempinho para você ir, conversa com a mãe, com a avó, com a tia, né, partilham aí sobre essa ideia, sobre essa importância. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto para juntos falarmos um pouquinho mais sobre isso. Até breve. Voltei, querido aluno, voltei curiosa, né? Conversou aí com a família, com a tia, com a avó, com a mãe. E aí, vocês perceberam juntos aí conversando a importância? Qual que é a importância de lavarmos as nossas roupas, mantermos a higiene das nossas roupas? Também as roupas de cama, aquelas roupas que colocamos ali na nossa cama, os lençóis, né? As fronhas. Também as roupas de banho, toalhas de banho, né? Toalha de rosto também. Qual que é a importância de mantermos a higiene dessas roupas? Para evitarmos doenças, exatamente. Né? A roupa, se ela fica muito tempo ali sem lavar, usando, né? Ela precisa passar um processo de higienização ali, porque ela pode estar sendo portadora ali de organismos patogênicos, né? De organismos ali que vão provocar doenças, verminosas, por exemplo. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Não só ao estarmos usando muito ela, né? E ter que lavar periodicamente, mas também antes, aquela roupa que fica guardada ali muito tempo, né? É importante a gente fazer uma higiene de lavagem ali antes de usarmos, porque a gente vai estar evitando muitas doenças e vamos evitar transtornos para a nossa saúde. Entendeu? Bacana. Vamos lá, então. Vamos falar, então, falando em doenças, vamos falar então da filariose ou a elefantíase. Que nome, professora? Esse nome ele já é bem sugestivo, elefantíase. Existe uma associação ali, uma semelhança ali com alguma coisa ali de um elefante, porque ali as características que essa doença apresenta ali num corpo que foi acometido por essa doença, ela nos dá mesmo esse aspecto, né, essa visão, esse aspecto de
de um elefante ali, né? Dos membros do elefante. Né? Então, a filariose ou a elefantise é uma doença, então, causada por vermes, que é transmitida através da picada de inseto. Então, não é direto o verme com a pessoa. É necessário um vetor, um inseto, um mosquito, certo? No Brasil, gente, o principal causador dessa doença, tá, da elefantise, é o nematóide Bancroft. A professora não vai arriscar a pronunciar esse nome aqui para você, para não pagar mico, mas esse nome está aqui perfeitamente descrito para você. Quando você for pesquisar mais, você vai perceber essas características dele aqui e você vai descobrir mais sobre a elefantise, que é provocada, então, por esse nematóide, o Bancroft, ok? Vamos lá, então, saber um pouco mais e agora sobre a transmissão. Lembra que a professora acabou de falar que não é transmitida diretamente do nematóide para a pessoa? Existe ali um intermediário, um vetor, no caso, um mosquito. Olha ele aqui, ó, o famoso muriçoca, né, ou pernilongo, né? Esse é um vetor bem conhecido no Brasil, Culex, tá? Então, é ele que é o transmissor, então, da elefantise. Ou seja, ele vai picar a pessoa, né, uma vez que ele está ali já cometido, né, pelo agente que provoca essa doença, ele vai picar uma pessoa e vai transmitir essa doença. Quando ocorre a picada do mosquito fêmea, o que vai acontecer? As larvas vão penetrar na pele e vão migrar, vão se deslocar para os linfonodos ou os gânglios linfáticos, que estão ali extremamente relacionados com a circulação ali do nosso corpo. Então, os linfonodos, tecidos ali que estão em diversas partes do nosso corpo, são muito importantes. Infelizmente, eles acabam sendo atingidos, né? O mosquito, então, contamina ao picar as pessoas infectadas, iniciando um novo ciclo de transmissão. Então, olha só a estratégia. O mosquito pica uma pessoa que já está acometida ali, contaminada pela elefantise, certo? E ele, como vetor, picando uma pessoa que não está infectada, essa pessoa, infelizmente, vai ser acometida, ela vai ser alvo também dessa doença, porque ela teve a picada ali do Culex, desse mosquito ali, que é o vetor dessa doença, ok? Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando, então, né, o ciclo aí do contágio, né, que tem um mosquito, né, que pica a pessoa contaminada e vai transmitindo, né, vai esparramando, vai espalhando aí para os outros que não foram cometidos até então. Muito bem. Como os vermes vivem nos vasos linfáticos, né, os vasos linfáticos, a pessoa infectada, né, da pessoa infectada, eles vão fazer o quê? Vão bloquear, vão afetar a circulação, exatamente a corrente sanguínea. Gente, olha aqui essa imagem, triste, né? Não é uma imagem bela, porque ela retrata para nós uma pessoa infectada por uma doença que foi, né, transmitida ali pelo vetor, pelo mosquito, o Culex, né? Essa doença filariose que vai sendo transmitida ali de uma pessoa infectada. O vetor, quando pica essa pessoa infectada, vai picar, o inseto vai picar a outra pessoa que não tem a doença, mas infelizmente chega nesse caso. Infelizmente não são só os membros, né? Como aqui a gente vê as pernas, existem outras regiões do corpo também que podem ser acometidas, né? Porque vai acontecer o quê? Vai ter um bloqueio da circulação. Então, por isso que essa doença, ela afeta várias partes do corpo, né? Então, provoca o quê? O que a gente observa nessa imagem? A gente observa inchaços, né? Inchaços, olha aqui, ó. Inchaços muito intensos, né? E leva ao quê? Muito inchaço vai provocar uma deformação a partes do corpo, inclusive até os membros, as pernas, por exemplo. Ainda que nessa imagem nós conseguimos identificar que são duas pernas, mas a gente observa já que os pés, eles já estão sendo deformados por essa característica do inchaço, que é muito peculiar dessa doença, certo? Que acomete, então, os vasos linfáticos.
a melhor forma de se prevenir da filariose é o quê? É interromper a transmissão, não é mesmo? Assim deve-se evitar o contato com o mosquito transmissor da doença. Professora, mas como? Pois bem, nós vamos ter que se reinventar, desenvolver estratégias. Uso de mosquiteiros, né? Repelentes. Tem hidratantes que eles são repelentes, usar é muito importante os repelentes, principalmente se for fazer uma viagem, uma trilha na mata, é muito importante a gente se cuidar. Usar muito repelente mesmo, de preferência, um repelente que seja indicado ali, prescrito pelo médico, tá? Porque daí você vai contar certinho para ele, olha, eu vou fazer isso, daí eu quero me prevenir. Ele vai falar, então você vai usar isso aqui, que vai ser muito bom. Então, usar muito repelente também, né? Fazer e construir instalações de telas nas portas e nas janelas, né? A gente observa, então, aqui nessa imagem, né? Como nessa janela aqui, ó, isso aqui é uma tela, né? E aqui existe a presença de um mosquiteiro, né? Um mosquiteiro que são meios, gente, são medidas que vão estar contribuindo, vão estar favorecendo, ajudando, então, para que evite a proliferação da doença, para que se evite o contato com o Culex, né? Esse mosquito aí que é o vetor que vai transmitir, então, a doença de uma pessoa contaminada, picando aquela que não está contaminada e, infelizmente, acometendo ela com a doença. Então, usando essas medidas, a gente vai estar contribuindo e muito para a prevenção da filariose, ok? Agora, eu quero convidar você a fazer uma atividade comigo. Você topa? Então vamos ler comigo aqui. Sabemos que a dengue é uma doença viral transmitida pela picada de um mosquito. A filariose, apesar de não ser causada por um vírus, apresenta em comum a dengue a transmissão por meio da picada de um mosquito. Aí eu peço para você o seguinte: comente o nome do agente causador e o nome do vetor envolvido na transmissão dessa doença. Eu tenho certeza que você vai mandar bem, você prestou atenção em tudo, então eu vou dar um tempinho para você anotar essa atividade no teu caderno, responder e a professora já volta para contigo fazer a conferência da resposta. Até daqui a pouquinho. Voltei, querido aluno. E aí, família ajudou aí também? Comentaram sobre o agente causador dessa doença, filariose, né? E o nome do vetor que está envolvido com a transmissão. Vamos lá então conferir. O principal causador da doença é o nematóide, né? O Bancroft, e o vetor é um mosquito chamado Culex. Então, lembra aí que o vetor, ele pica um inseto, um mosquito, ele pica uma pessoa infectada
e depois ele vai transmitir, né? Vai propagar essa doença ao picar uma outra pessoa que ainda não foi acometida pela doença, ok? Parabéns aí, tá? Pelo teu empenho. Muito bem. Agora nós vamos falar de uma outra doença. Falamos da filariose ou elefantíase, né? Com aquele aspecto lá, aquele inchaço, aquela deformação dos membros. Agora nós vamos falar da osteoporose ou enterobíase, né? Que é uma infecção intestinal que é causada ali pelo nematóide, né? Intestinal chamado Enterobis vermiculares, né? Então, este cara aqui, ó, este cidadão aqui, ele é o responsável por transmitir a osteoporose, ok? Vamos saber um pouquinho mais. Muito bem, a gente está vendo uma cena ali meio que intrigante, né? Professora, o que está acontecendo? O professor já conta para você. Essa doença ela pode ser transmitida de várias formas. Vamos falar delas aí. Direta, indiretamente ou retroinfestação. Na forma direta, o parasita, né? O paciente leva o parasita do ânus à boca. Professora, como assim? Observa aqui nessa imagem, a pessoa, né, está coçando, ela está tendo um desconforto ali, né, no seu corpo, e ela está coçando. Coceira irrita, né, gente? Independente se é no pé, se é na mão, se é no ânus, é no braço, coceira irrita. Diz que uma coceira boa é a coceira na palma da mão, que é sinal de dinheiro entrando. Oxalá, tomara que seja, né? É a única que eu ouvi falar aí que tem um indicativo positivo. Mas essa coceira aqui não é boa. Essa coceira aqui na região perianal, ela denota ali doença. Então, a forma direta, né, ocorre ali da pessoa coça a região infectada, sem querer, sem pensar, já passou aquele estresse ali da coceira, leva a mão à boca. Então, vai estar se contaminando de uma forma direta, certo? A região apresenta coceira intensa e o paciente, após coçar, então, no caso, o ânus, né, a parte final ali do trato digestório, vai depois esquecer, né? Esqueceu, acabou levando a mão na boca, surgiu uma coceira na boca, olha aí, coçou o ânus, coçou, de repente coçou a boca também, levou a mão ali e acabou ali fazendo um contato direto, né? Uma transmissão ali direta. Muito bem. Na forma indireta, os vermes, né, dessa doença aí pode ser encontrado nos alimentos e até na roupa. Lembra da roupa que a professora falou? Por isso, cuidado com a higiene, ok? E eu vou contar para você sobre a retroinfestação. Ocorre quando as larvas eclodem na região perianal e migram para o seco. Né? O seco é uma parte do intestino grosso, né, onde ele vai se desenvolver e tornar adulto. Vou contar para você, as fêmeas, é à noite, no período da noite, que elas vão ali depositar os seus ovos. Olha aqui, ó. Então é na região, à noite, elas depositam os seus ovos e a coceira é muito mais intensa, então, à noite. Muito bem, essa doença ela está associada aí com muita irritabilidade, sono inquieto e a coceira retal que nós já mencionamos. Agora eu quero convidar você a fazer uma atividade comigo sobre essa doença. A enterobiose ou osteoporose é uma verminose intestinal que tem por causa o causador Enterobius vermiculares, pequeno nematóide da ordem Osteoporose. A infecção costuma ser benigna, mas bastante incômoda devido aos sintomas que se manifestam sobretudo à noite. Principalmente nas crianças, gente. As crianças são mais acometidas com essa doença e os sintomas ali, né, da coceira perianal atacam mais as crianças. Aí, sobre esses sintomas da osteoporose, comente sobre um deles. Então, eu vou dar um tempinho para você copiar esse exercício e a gente já volta para juntos conferirmos. Até daqui a pouco.
Voltei, querido estudante. Vamos conferir aqui então, pedir para você comentar sobre um dos sintomas da osteoporose, né? Vamos ver então como que fica, né? Falamos então da coceira anal, geralmente intensa e com predomínio à noite, quando as fêmeas vão depositar então os ovos ali, né, na região anal, o que costuma atrapalhar o sono dos indivíduos acometidos, né? Certamente, uma coceira muito desagradável que vai perturbar mesmo, tirando a tranquilidade ali, né? Muito bem. É importante orientar o paciente, familiares, para que tenham bons hábitos de higiene, né? Lavando sempre as mãos. Além disso, é importante não coçar a região anal e trocar roupas de cama, toalhas de banho, né? Então, evitar o contato, né? Ali tocando na região anal, porque depois, né, pode levar então esses vermes para outra região do corpo, a boca principalmente, e proliferando cada vez mais, intensificando essa doença no organismo, certo? Muito bem. Vou pedir para você agora fazer uma atividade bem legal. Temos um quadro aqui, ó, sobre as verminoses provocadas pelos plateumintos e os nemateumintos, né? Ou nematódios também, né, que a gente fala. Então, as verminoses representam um grande problema na saúde pública. A falta de redes de água e esgoto, de campanhas de esclarecimento e de higiene pessoal, leva ao aparecimento de casos na população. Então, eu vou pedir para você completar essa tabela aqui com 2 verminoses humanas causadas pelos plateumintos ou os nematódios, também chamados de nemateumintos. E o que você vai fazer depois? Você vai socializar, compartilhar com os seus colegas e com a tua professora. Vou dar um tempinho para você anotar essa questão no teu caderno e você poder elencar, descrever essas doenças, então, essas verminoses, e a professora já volta para juntos falarmos mais sobre esse quadro das doenças. Até daqui a pouquinho. Voltei curiosa, né? Tenho certeza que você preencheu bem esse quadro aí. Vamos então observar essas doenças aí, essas verminoses, né? Que são provocadas por esses 2 vermes. Bora lá então. Pelos plateumintos, nós temos como exemplo, são alguns exemplos, a ateníase e a esquistossomose, né? Provocada então a ateníase pela tênia, esquistossomose pelo esquistossomo. E o nematódio, né? Ascaris lumbricoide, que provoca então as caridias, e o ancilostomo, né, que provoca a doença ancilostomose. Agora, é aquele momento que você vai socializar, compartilhar com seus colegas e a tua professora, que ficarão felizes e orgulhosos pelo teu desempenho e muito empenho. Parabéns por tanta dedicação. O que nós vimos na aula de hoje? A doença filariose, transmissão, sintomas e a prevenção.
Também falamos sobre a osteoporose, a transmissão, os sintomas e a prevenção dela. Eu espero que você tenha gostado da aula, eu espero que você tenha feito muitas anotações. Eu já estou ansiosa para a nossa próxima aula. Até breve!